Prezados e prezadas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor da Escola Jornalista Trajano Chacon. O professor queres ou não queres? É isso. Vocês do 8º ano estão convidados a fazerem um passeio à história do período do primeiro reinado. Nós vamos até as revoltas regenciais. Aula passada falamos sobre o período regencial, citamos algumas revoltas. Hoje nós vamos enfatizar outras revoltas, outros motins que vocês não ouvem, vocês não vê falar no livro de história. E vão ter a oportunidade de conhecer agora, ao vivo e a cores, com o professor Cláudio Nascimento. Ó, queres ou não queres? Vamos lá? Então, na aula passada, conforme aí na tela de vocês, então vocês aí estão vendo aí o período regencial, não é isso? Então, falamos na aula passada do período regencial. Então, o que foi esse período regencial? Brasileiro, como vimos, começou em 1831 e estendeu-se até 1840, quando a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada para que ele assumisse o trono do Brasil. Esse período de 9 anos pode ser dividido basicamente em regência trina provisória. Preste atenção, decore, hein? Decore que está aí no visor de vocês. Regência trina provisória, 1831. Regência trina permanente, 1831 a 1835. Regência una de Feijó, de 1835 a 1837. E regência una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Então, nós vimos isso na última aula, né? Então, destacou-se nesse momento a atuação de 3 grupos políticos ao longo da regência. Foram transformando-se nos 2 grupos que dividiram a política brasileira no segundo reinado. Os grupos políticos no período regencial eram liberais exaltados. Liberais exaltados eram defensores do federalismo, ou seja, de conceder mais autonomia às províncias brasileiras. Os membros desse grupo dividiam-se em monarquistas e republicanos. Um representante influente dos exaltados era o quê? Cipriano Barata, né? Nós vimos isso na última aula. Tínhamos também os liberais moderados. Os liberais moderados eram monarquistas que sustentavam a coroação de Dom Pedro II. No entanto, defendiam a restrição dos poderes imperiais. Um representante influente dos moderados era o padre Diogo Antônio Feijó. E temos os restauradores. Os restauradores eram os monarquistas que defendiam o retorno de Dom Pedro I para o trono brasileiro. Esse grupo enfraqueceu-se após a morte de Dom Pedro I, em 1834. Então, um representante influente desse grupo era José Bonifácio. Então, vamos ter as revoltas regenciais. Então, algumas revoltas aí, veja só, vocês não têm no livro de vocês de história. São citadas de forma bem sucinta, porque algumas delas foram motins, né? Então nós temos setembrada. Meu Deus do céu, o que é setembrada? Você vai dizer, setembro, professor, é o mês de aniversário de Cláudio, queres ou não queres? Aí você vai dizer, professor, um prazer imenso ter no seu mês de aniversário um motim, olha, uma revolta, brincadeira. Então o que é setembrada? Setembrada é como ficou, pessoal, conhecido levante ocorrido, né? Durante o período regencial, no Maranhão e também em Pernambuco.
levando o nome do mês em que ocorreu, hein? Então assim como as chamadas Abrilada e Novembrada, no ano de 1831, refletindo o quê? O sentimento anti-lusitano que se seguiu a abdicação de Dom Pedro I, que teve noutras províncias manifestações similares, tais como Mato Maroto da Bahia e as Rugas de Mato Grosso. Então vocês vão ter, na realidade, Setembrada, porque esse motim ele ocorreu simplesmente no mês de setembro, como Novembrada e Abrilada. E a Setembrada em Pernambuco faz parte de uma série de motins que duraram 3 anos. O principal objetivo era a saída definitiva dos portugueses no Brasil. Sai, português, vai-te embora. Vai-te embora para lá, né? Mas como não tinha objetivos políticos bem definidos, não obteve sucesso, né? Não obteve sucesso. Então, motins em Pernambuco foram as revoltas populares, ocorridas nos meses, como eu falei, de setembro, novembro, né? E duraram até 1834. Durante o período regencial, alguns desses motins, né, receberam denominações conforme os meses que eclodiram, conforme falei anteriormente, Abrilada, Setembrada e Novembrada. Então vocês vão ter, vivia então a província pernambucana uma crise econômica, por conta do declínio da exploração do açúcar, que sustentava a economia no açúcar. Açúcar entra em declínio. Então, desde os primórdios do século XIX, estas dificuldades resultaram na eclosão de conflitos. Não é isso? Com a Revolução de 1817, a Confederação do Equador e revoltas que seguiram a abdicação de Dom Pedro I. Com a abdicação de Dom Pedro I, instalou-se o sentimento de pronta e definitiva emancipação das províncias em relação aos portugueses, que ainda ocupavam, né, importantes postos de governo, militares e no comércio. Então havia uma insatisfação muito grande, descontentamento, né, pelos cargos ocupados pelos portugueses, pelos prestígios, né, regalias que eles obtinham. Então, prezados e prezadas, nos meses de setembro e novembro, soldados promoveram saques de propriedade de portugueses em Pernambuco, que reagiram, aliados a representantes da corrente dos restauradores, que mobilizaram os camponeses a seu favor. Ao cabo de 3 anos, os combates foram intermitentes, até se extinguirem, sobretudo pela falta de uma proposta por parte dos rebelados. Não havia uma proposta, eram motins, né? Então, temos aí a Novembrada. Então, a Novembrada começa no dia 15 de novembro de 1831. Os militares brasileiros começaram a revolta. Teve o objetivo de expulsar os portugueses a fazer o Brasil a ser independente. Os revoltosos estavam em Fortaleza e o governo imediatamente mandou forças para parar os revoltosos. Eles não tiveram muita sorte com essa ideia, viu? Então esses levantes ficaram, contudo, latentes entre os pernambucanos e acabaram por eclodir na chamada Revolução Praeira de 1848. Né? Então, esses levantes aí foram de grande relevância para o surgimento da Revolução Praeira de 1848. Aí vocês vão ter insurreição do Crato. Então, o que foi a insurreição do Crato? Foi um movimento ocorrido na província do Ceará durante o período regencial,
como decorrência da abdicação de Dom Pedro I, tendo como principal líder o restaurador Coronel Pinto Madeira. Olha o nome do cara, Coronel Pinto Madeira, e que eclodiu a 2 de janeiro de 1832. Então, buscando a restauração do imperador Dom Pedro I, que após abdicar rumou para a Europa, os rebelados dirigiram-se até a Vila do Crato, onde proclamaram nula a sua abdicação. Instalaram um governo provisório para todo o Cariri. Agora imagine o que vai acontecer, né? Após combates em Icó, a 6 de outubro, e em Missão Vermelha, a 3 de novembro de 32, o general Pedro Labatute, que já atuara, né, na independência da Bahia, sufoca o movimento. Pinto Madeira é preso, julgado e fuzilado por seus adversários. Então, na realidade, aí os líderes dessa revolta, ele, na realidade, ele é preso e fuzilado. Aí, em 32, a gente tem outro movimento, a Brilada, que, como eu falei para você, ele faz parte de uma série de motins em Pernambuco. Foi um episódio ocorrido na província, né? Então, província de Pernambuco, em 1832, que se insere no período regencial, no contexto de série de motins, né? Que se seguiram após a abdicação de Dom Pedro e o seu retorno para a Europa. O movimento de Pernambuco é de caráter conservador e absolutista. Teve como objetivo inicial a recondução de Dom Pedro I ao trono do Brasil, por parte do restaurador. Observe, em Pernambuco surgiu um movimento restaurador, onde Pernambuco, na realidade, foi palco de outros movimentos contrários a isso aí, né? Então, aí vocês vão ter, o movimento surgiu entre os grandes comerciantes portugueses de Recife. Claro, só podia ser os comerciantes, né? Que controlavam o comércio da cidade e da província. E desde a independência do país, eram muito hostilizados pela população. Reuniu-se em torno na loja maçônica, coluna do trono e do altar. E em 14 de abril de 32, promoveram o levante de um batalhão militar do Recife, sob a liderança de um cara muito conhecido, né, na época, Coronel Francisco José Martins, e o Major José Gabriel de Moraes Meio. É isso. No dia 15, iniciaram os confrontos de rua e se estenderam por quase uma semana. Após 3 dias de luta, o presidente da província de Pernambuco, Manuel de Carvalho de Paz de Andrade, com auxílio dos estudantes da Faculdade de Direito de Olinda, conseguiu isolar os revoltosos em um bairro do Recife. E no São João Forte, né, de São João Batista, né? São João Forte, de São João Batista do Brum. É isso. Os principais líderes, entretanto, conseguiram fugir e foram unir-se a seus aliados no interior, né? Então aí vocês vão ter o governador juntamente com alguns estudantes, né? Os estudantes da Faculdade de Direito conseguiram, né, isolar os revoltosos, né, num bairro do Recife, né? E no São João Forte e São João Batista do Brum, né? Que é no Brum. E os revoltosos tiveram que fugir para o interior. As forças legalistas, sob o comando do coronel Joaquim José Luiz de Souza, mesmo em número superior a 6.000 homens, não conseguiu dominar a guerrilha pela força. Assim, diante do impasse, 6.000 homens, não conseguiu dominar a guerrilha pela força. Assim, diante do impasse,
o coronel recorreu à mediação do então bispo de Pernambuco, Dom João da Purificação Marques Perdigão. Este dirigiu-se então ao interior da província para encontrar-se com Vicente de Paula, chefe dos revoltosos, persuadindo-o a fazer a paz, a qual foi assinada em novembro de 1835. Então, vejamos, as forças legalistas não tiveram não conseguiram dominar os revoltosos, as guerrilhas. Então, foi necessária a intervenção religiosa. Então, o bispo teve que intervir e pedir, na realidade, ao líder da revolta que fizesse as pazes. E houve, na realidade, o quê? Um acordo, né? Houve um acordo. Então, revolta das Rugas. Eita! Que foi a revolta das Rugas? Rugas foi um movimento de revolta que ocorreu no período residencial brasileiro no Mato Grosso. Constituiu um reflexo de então crescente rivalidade entre português e brasileiro, né? Então, essa daí surgiu no Mato Grosso. Então, grupos pés de chumbo, os portugueses, versus cabras, os brasileiros natos. Pés de chumbo e cabras. Eita, meu Deus, o que é que vai dar nisso aí? Entre pés de chumbo e cabras. Então, os grupos pés de chumbo estavam organizados na sociedade filantrópica, ligados ao grande comércio exportador e importador. Pertencia ao quê? Ao Partido Restaurador. Já os cabras, organizados na sociedade zelosos da independência, pertencia ao Partido Liberal, exaltados, moderados, criados em 24 de agosto de 1833. Aí vocês vão ter, de um lado, comerciante, do outro lado, na realidade, zelosos pela independência, grupos rivais, né? Então, qual era o objetivo? Inicialmente, possuía objetivos políticos moderados, mas assumiu caráter violento, pois os integrantes da sociedade dos zelosos da independência desejavam tomar o poder das mãos de seus adversários, os bicudos. Olha o nome do grupo, os bicudos. Então, os zelosos tentam tomar o poder dos bicudos. Os bicudos, na realidade, vai retaliar, não vai aceitar, né? Combater a elite comercial portuguesa na região e defendia mais autonomia para a província de Mato Grosso. Novamente, o combate aos privilégios dos portugueses e maior autonomia para a província. Então, prezados e prezadas, então nós temos aí as principais causas: instabilidade política presente no Império. Duas sociedades ambicionavam a tomada do poder provincial. De um lado, os políticos liberais que defendiam a autonomia dos provincianos e a reforma das antigas práticas, os cabras. Do outro lado, os portugueses defendiam uma política centralizada e a manutenção de privilégios, pés de chumbo, né? Então, de um lado, uns que queriam reformas. Do outro lado, que queriam que mantivessem as práticas, ou seja, a manutenção dos privilégios, pés de chumbo, né? Então, o conflito. Diante da escalada das tensões, o estopim do conflito foi o surgimento e a propagação de um boato, segundo o qual seriam eliminados. Então, na noite de 30 de maio, a revolta eclodiu. Bento Franco de Camargo, frente à Guarda Nacional, capturou o quartel, dos municipais permanentes. Então, o povo foi convocado para sair às ruas estrategicamente. Poupinou
Popino procurou ganhar tempo, solicitando o que aos revoltosos um prazo de 1 mês para deixar o poder ou o governo. Então, Popino foi estratégico, né? Então, durante a revolta, foram feitas o quê? Buscas, várias buscas, nas casas, por escoltas. Escravos denunciaram seus senhores, na busca por portugueses escondidos numa verdadeira caçada humana. Fim da revolta. Caldas, não conseguindo conter a revolta, apelou para o governo central. Durante os distúrbios, tomou posse o novo governador, Antônio Pedro de Alencastro, com a missão de restaurar a ordem. Os rebeldes foram derrotados. Seus principais líderes foram presos no Rio de Janeiro e libertados posteriormente, né? Então, Alencastro efetuou uma feroz repressão. Os líderes do movimento foram detidos, condenados em 24 de junho de 1835. A morte por enforcamento de Manuel Siriaco, José Ferreira da Silva, Vitoriano Gomes e Francisco Pereira do Nascimento. As galeras perpétuas de Joaquim Leite Pereira, Antônio da Silva, Pamplona e Joaquim José de Santana. A prisão de 4 anos com multa pelos saques de Antônio Eusébio e Geraldo Justino. A prisão, é isso, o juiz Pascoal, Domingo de Miranda, é isso, o promotor José Jacinto Carvalho e o professor de lógica Brás Pereira Mendes. Bento Franco de Camargo e Manuel Nascimento, Moreira e Silva. Manso, que fundaram a Sociedade dos Zelosos. Aí temos aí a revolta dos Guanais. Que revolta foi essa dos Guanais? Federação dos Guanais, também chamada Revolta dos Guanais, ou Revolução Federalista, né? Foi um movimento nativista ocorrido na Bahia no ano de 1832, na Vila de São Félix, em Cachoeira, com pequena recidiva em 1833. Então, constituindo-se um dos germes que provocaram a revolta maior de 1837, conhecida por Sabinada. Então, na realidade, a revolta dos Guanais, ela influenciou a Sabinada de 1837. Raiz desse movimento. Existia na Bahia um sólido desejo autonomista e republicano, presentes ainda no século XVIII, com a Conjuração Baiana. A partir desse movimento inicial, o ideário voltou a eclodir em revoltas e serviu de mote para congregar o quê? Congregar o povo da Bahia na luta pela independência, que no estado iniciou-se antes mesmo da proclamação oficial, em 1822, e terminando somente a 2 de julho de 1823. Né? Então, na realidade, existia aí um grande desejo da autonomia, né, republicana pelos baianos. Né? A situação no Brasil, após sua emancipação, continuava indefinida. Várias correntes de ideais, né, almejando maiores transformações, agravadas, sobretudo pela solução encontrada, né, com a abdicação de Dom Pedro, em favor do seu filho ainda menor. Então, no recôncavo baiano, fervilhavam, pessoal, os conciliábulos, as associações de cunho secreto, projetavam levantes e revoltas, que a corte combatia
através simplesmente da promoção de eventuais líderes apostos no interior remoto, né? Então, em Salvador, o nativismo provocara agitações em 1831, nos meses de abril, maio, agosto, outubro, com a ideia da deportação dos portugueses e evidenciando o espírito federalista. Durante a regência trina permanente, vários movimentos revoltosos e revolucionários ocorreram, classificado na historiografia sob o título genérico Movimento Nativistas. E um deles veio finalmente eclodir na Bahia em 1832. Em 26 de abril de 1833, os guanais mineiros conseguem sublevar a fortificação onde estava confinado e dali bombardeia Salvador. Ergue uma bandeira, é isso, de 3 palas, branca, azul, é isso, e branca, e exige sem sucesso a renegociação. Este último levante foi o canto do cisne, do chefe revolucionário Guanais, mineiro, que dali foi mandado para o sertão baiano, onde, longe das inflamações, encerrou seus dias, deixando grande descendência, né? Então aí termina a revolta dos Guanais e a gente vai para a revolta das Carrancas. Eita! Também conhecida como Levante de Bela Cruz. A revolta de Carranca foi uma rebelião feita por escravos em maio de 1833. Ela ocorreu, pessoal, em 2 fazendas, Campo Alegre e Bela Cruz, localizada na região sul da província de Minas Gerais. Interessante, meus prezados e minhas prezadas, que a rebelião ganhou este nome, pois as 2 fazendas, localizadas na freguesia de Carrancas, né? Pois as 2 fazendas estavam localizadas na freguesia de Carrancas. Principais causas da revolta das Carrancas. Podemos citar como causas dessa rebelião a própria escravidão, assim como os escravos de outras províncias, naquela época, da freguesia de Carrancas, viviam em péssimas condições de vida e trabalho. Trabalho em excesso, castigo físico, moradia inadequada, falta de liberdade, geraram muita insatisfação e revolta entre os escravos. Então, podemos citar como a principal causa aí a própria escravidão, os maus tratos, a questão da moradia, o regime cujo qual os escravos eram submetidos. E o objetivo dos revoltosos teve como um dos principais objetivos a conquista da liberdade dos escravos da fazenda. Queriam também matar os proprietários e ficar com a posse das fazendas. Então, os escravos queriam matar os proprietários e ficar com a posse das fazendas. A rebelião começou na parte da tarde do dia 13 de maio de 1833. O líder da revolta, conhecido como Ventura Mina, em conjunto com outros escravos, atacaram e mataram Gabriel Junqueira, supervisor da fazenda. Então a revolta se espalhou pelas 2 fazendas. Os revoltosos mataram pessoas da família Junqueira, inclusive crianças, que eram proprietárias da propriedade, né? Nós temos outro, como vocês estão vendo aí, algumas revoltas, motins, que não são citados nos nossos livros de história. Então é importante que vocês prestem atenção nesta aula,
porque aqui vocês estão tendo a oportunidade de conhecer essas revoltas. Como, por exemplo, a Carneiradas de Antônio e Francisco Carneiro. Carneirada, será que era carneiro que os caras colocaram para guerrilhar? Que termo? Por que carneirada? Carneirada, na realidade, está relacionada à questão de uma família carneiro. As carneiradas eram nome decorrente de seus líderes, os irmãos Antônio e Francisco Carneiro. Ocorreram em 1834 e 35. Foram um movimento de inspiração liberal. Última sublevação de Pernambuco, no período regencial, com o objetivo de punir os cabanos que propugnavam a volta de Dom Pedro à condução do Brasil, né? De Dom Pedro I. Né? Então, os cabanos enfatizavam a volta de Dom Pedro I ao Brasil. Então, na realidade, foi um movimento para conter isso. Movido por tal propósito, os irmãos Carneiro partiram de Goiânia, em busca de conquistar o Recife, para o que promoveram 3 motins. Nenhum deles, no entanto, conquistou a repercussão desejada dos meios políticos, e muito menos entre o povo, apesar da tenacidade de seus líderes. Apesar da promessa de programas e reformas liberais, resultaram em apenas páginas da história. O movimento não encontraram respaldo político ou popular e foram debelados sem maiores repercussões. Os levantes ocorreram em 16 de janeiro de 1834 e 21 de janeiro de 35. No dia seguinte, em Boa Vista. E o último, 17 de março desse mesmo ano, também capital de Pernambucana. Então, pessoal, eu trago para vocês aí, conforme aí está na tela, uma referência para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, né? E aqui nós concluímos a nossa aula. Um abraço do professor Cláudio Nascimento. O queres ou não queres?